Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, aqui nós nos encontramos para agradecermos em primeiro lugar a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Gratidão a Jesus, que veio à Terra exemplificar o amor. Jesus veio à Terra e nos trouxe de presente para todos nós, de forma exemplificada, este fabuloso código pedagógico que temos à nossa disposição, que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele, gratidão a todos os mensageiros do Cristo que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando neste processo educativo. E neste momento, agradeço de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome de Jesus, nosso Senhor. Então hoje trouxemos para as nossas reflexões mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Então hoje realizaremos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos estudando todas as questões de O Livro dos Espíritos, combinado com Filosofia Espírita, de Miramês. E hoje estudaremos a questão de número 298. Questão número 298, que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, que trata acerca da vida espírita. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Metades eternas. A questão que estudaremos hoje é exatamente a primeira questão acerca deste assunto, metades eternas, almas gêmeas. Será que existem almas gêmeas, conforme nós falamos, conforme nós entendemos, ou conforme nós classificamos aqui na Terra? Então é acerca deste assunto que Kardec, ou com base neste assunto, que Kardec formulou a questão 298. Mas antes de formularmos aqui a questão, ou lermos a questão formulada por Kardec neste item 298, já que estamos estudando o Livro dos Espíritos, para aqueles que não conhecem, ou para aqueles que já conhecem a doutrina espírita, mas que talvez já se esqueceram ou não estão lembrando como é a composição de O Livro dos Espíritos, como é o Livro dos Espíritos, faremos aqui apenas alguns lembretes sobre o que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, ou de que forma é composta todo o material, é composto todo o material que encontramos em O Livro dos Espíritos. Então aqui nós encontramos as seguintes informações: que o Livro dos Espíritos ele é no formato
de perguntas e respostas, onde os espíritos explicaram tudo o que a humanidade estava preparada para receber e compreender, esclarecendo-a quanto aos eternos enigmas de sabermos de onde viemos, por que aqui estamos, bem como para onde nós iremos, facilitando assim às criaturas humanas a compreensão dos mais difíceis problemas que o envolvem ou que envolve a humanidade. Então, o Livro dos Espíritos, que é composto por perguntas e respostas, perguntas formuladas por Kardec e respondidas pela espiritualidade superior, nos traz estes esclarecimentos e muitos outros, de onde nós viemos, para onde nós iremos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, por que nós nos encontramos em um determinado agrupamento familiar em detrimento do outro, por que neste momento, nesta existência carnal, eu não tenho a posse provisória de grandes recursos financeiros, passo necessidades ou apuros financeiros, enquanto outras criaturas nasceram em berço de ouro, conforme nós falamos? Por que isto acontece? Por que umas criaturas nascem doentes e tantas outras nascem saudáveis? Por que você nasceu aqui no Brasil e não nasceu em um outro país qualquer, ou em um país da Europa, ou num país da Oceania ou da África? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos na Terra? Nós estamos aqui na Terra para sofrer? Sem sombra de dúvida que não estamos aqui para sofrer. Pelo contrário, nós estamos na Terra para aprender. Não viemos à Terra em castigo, porque Deus não pune, Deus não castiga. Deus nos oferta oportunidades. E ainda nós encontramos algumas explicações que os espíritos amigos nos dizem da seguinte maneira, que todas estas explicações estão contidas neste livro. E aí eles dizem mais adiante que, além disto, e principalmente, de acordo com a tradução que temos à nossa disposição, nós temos a integridade do livro conforme ele foi editado em francês. Com ainda, nós encontramos notas de rodapé com alguns esclarecimentos. Então, o Livro dos Espíritos, com certeza, um manancial inesgotável de informações para todos nós, para todos aqueles que desejam aprender acerca da vida. Então, assim, fechamos este parêntese com esta referência ou estes esclarecimentos acerca de o Livro dos Espíritos. Em uma outra oportunidade, relembraremos mais alguma coisa de apresentação acerca de o Livro dos Espíritos. E aí nós chegamos na questão formulada por Kardec, neste item 298, quando ele questionou acerca de alma gêmea, metades eternas. Então ele questionou da seguinte maneira: as almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? Será que Deus criou, ou será que Deus iria criar uma alma incompleta, onde a outra metade sua ainda você não encontrou, mas que fatalmente irá encontrar um dia, que está em algum lugar do universo?
um dia você irá encontrar? Será que Deus faria isto? Será que Deus, em sendo a inteligência suprema, iria criar uma alma dependente da outra ou uma alma não completa, onde a outra parte que lhe completaria está em um outro local, em um outro mundo, em um outro planeta, em outro orbe do universo, em uma outra galáxia? Será que Deus faria isto? Então é isto que Kardec questionou. Existe metade eterna e que um dia nós encontraremos esta metade eterna e que nós estamos predestinados a nos unirmos desde a nossa origem, ou seja, desde quando nós fomos criados por Deus, nós estamos com esta predestinação. E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram o seguinte: não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, de acordo e em acordo com as nossas necessidades, de acordo e em acordo com a afinidade que formos criando ou necessidades que formos criando ao longo da nossa trajetória. Então você, no atual momento, pode não ter a necessidade ou ainda não teve a necessidade de se unir a uma determinada alma, que talvez você nunca tenha se unido. Esteja numa roupagem masculina ou feminina, mas que devido a algumas escolhas acertadas ou equivocadas que você tenha feito nesta existência, em especial as escolhas equivocadas, você, eu, cada um de nós, poderemos estar criando necessidades para que numa próxima existência nós voltemos juntos, na condição de irmãos, na condição de esposos, na condição de um amigo mais próximo, e assim sucessivamente. Então, assim, a espiritualidade superior respondeu a Kardec: a união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria, segundo as necessidades, em especial a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeito, mais unido ou mais unidos serão os espíritos. E aí eles acrescentam para encerrar: da discórdia, das brigas, das contendas que nós criamos ou causamos aqui na Terra ou em outros mundos, então das discórdias nascem todos os males humanos, bem como da concórdia resulta a felicidade completa. Então da discórdia nascem todos os males humanos, não são provenientes de Deus, não foi Deus quem criou os males, mas nós, devido às discórdias, e da concórdia resulta a felicidade completa. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 298 de O Livro dos Espíritos, falando acerca de almas gêmeas, falando acerca de metades eternas, ou seja, a sua metade você ainda não encontrou. Será que você é uma alma criada por Deus incompleta? Apenas uma metade ou um pedaço? E o outro pedaço você irá encontrar em um outro momento ao longo da sua trajetória, se você ainda não encontrou? Mas, conforme nos fala Miramês,
em Filosofia Espírita, comentando a questão 298, e Miramês deu a este capítulo 43 do volume 6º de Filosofia Espírita, ele deu o título exatamente de Almas Gêmeas. Só que Miramês começa nos falando aqui acerca de almas gêmeas, conforme a maioria de nós, ou quiçá boa parte de nós aqui na Terra, entendemos ou compreendemos ou até falamos acerca deste assunto, acerca da minha alma gêmea. Então ele começa este capítulo 43, comentando a questão 298, ele começa da seguinte maneira: quando falamos em almas gêmeas, não é generalizando o termo. Ou seja, não é generalizando o termo, mas no sentido de que existem almas gêmeas nos planos onde ainda não existe a verdadeira perfeição do espírito. Então aqui Miramês nos fala que isto que nós classificamos como almas gêmeas, sim, existem estas almas gêmeas, mas no sentido, ele diz mais, no sentido de que existem almas gêmeas nos planos onde ainda não existe a verdadeira perfeição. Aquelas almas afins, aquelas almas com uma afinidade quase que completa uma com a outra, para uma auxiliar a outra ao longo da trajetória. Mas no mundo espiritual superior, já que ele está falando aqui onde não existe a perfeição verdadeira, a perfeição completa, porque no mundo espiritual superior não existe alma gêmea, porque todos se amam igualmente. E aí ele acrescenta que Deus não fez uma alma somente para a outra. Conforme os espíritos amigos responderam a Kardec, não existe metade. O que Deus criou foi tudo completo. Então aqui Miramês reafirma: Deus não fez uma alma somente para a outra, de modo que somente as duas possam sentir o verdadeiro amor entre si, como se uma completasse a outra, como se uma fosse a metade da outra, a outra metade da maçã ou da laranja. Isso não existe entre os espíritos puros, e Deus não criou metade eterna, uma metade em um lugar e uma metade em outra. E aí Miramês acrescenta que, no entanto, antes de chegar à pureza espiritual, é claro que temos necessidade de estarmos unidos por sentimentos mais profundos a determinada alma. Aí entra a afinidade que você tem com uma outra criatura, uma afinidade maior em detrimento de uma outra, onde você tem afinidade para com uma ou para com algumas, você tem aversão para com outras. Mas sem sombra de dúvida que ao longo da nossa trajetória, esta chamada aversão ou não afinidade, nós iremos construindo pouco a pouco até amarmos todos igualmente. Porque quando chegarmos à condição de espíritos puros, não faremos nenhuma diferenciação de amarmos A, B, Y ou Z. Amaremos todos e todas igualmente. Amaremos todos os seres igualmente, não só seres humanos, conforme Miramês falará mais adiante, quando ele cita Francisco de Assis, quando ele cita também Irmã Clara de Assis, e tantos outros espíritos luminares, o próprio Cristo em especial,
o nosso exemplo maior. Então aqui ele acrescenta que, no entanto, antes de chegar à pureza espiritual, é claro que temos necessidades de estarmos unidos por sentimentos mais profundos a determinada alma, que nos ajuda e nos sustenta na própria vida. Então estas almas que ainda nós classificamos como sendo alma gêmea ou a nossa alma gêmea, são almas que têm esta afinidade e que buscam juntas melhorarem-se ao longo da trajetória. Então é por isso que Miramês diz que temos estes sentimentos mais profundos a determinada alma que nos ajuda e nos sustenta. A existência de almas gêmeas depende, pois, do plano em que se situam. No seio da pureza angélica, repetimos, não existe. Então, o que nós classificamos, ou que os espíritos amigos estão falando acerca de alma gêmea, elas irão habitar e elas existem de acordo e em acordo com o plano ou grau evolutivo. Porque no seio da pureza angélica não existem almas gêmeas. Ali, ou seja, no plano angelical, ou no plano da angelitude, ali existe o amor perfeitamente universal. Nos planos próximos da Terra, certamente que existem almas gêmeas, conforme nós classificamos. Estas que necessitam uma da outra para se auxiliarem mutuamente ao longo da trajetória. E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira: estamos caminhando para a perfeição, para amar ao próximo como a nós mesmos, como o Cristo nos ensinou e continua a nos ensinar. O próximo, diz Miramês, o próximo são todas as almas em todos os planos da vida. Verificamos esse entendimento sublimado na vida de Francisco de Assis, para quem o encontro com Clara de Assis foi motivo para que ele amasse mais ao seu próximo, amasse os animais, amasse as plantas, amasse ainda mais os peixes, amasse ainda mais as estrelas, enfim, amasse mais ainda toda a natureza em profusão. Então, quando Francisco de Assis reencontrou Irmã Clara, ele não ficou apaixonado por Irmã Clara, conforme acontece conosco, e falando que havia encontrado a sua alma gêmea. Ele passou ainda a amar mais toda a natureza, todos os reinos. E, acima de tudo, ele amou e continua amando ainda mais a Deus com a presença de Jesus. E aí Miramês nos convida para que nós também façamos esforços para chegarmos a uma condição de um Francisco de Assis, de uma Irmã Clara, de uma Irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá, de Jesus de Nazaré. Então ele diz: procuremos experimentar, deixar fluir o amor puro para fora do lar, atingindo os que sofrem fome, os que sentem sede, os que estão em nudez. Avancemos com esse amor para os animais, as aves, as plantas, o ar, o sol, as estrelas, os alimentos, que notaremos uma vida renovada e uma consciência mais livre a nos inspirar a verdadeira paz no coração. Então, assim, Miramês nos convida para este esforço maior, este esforço que
para boa parte de nós, ainda é quase que impossível, quase, mas não é impossível. É possível começarmos fazendo um pouco mais de esforço hoje do que fizemos ontem. Amanhã, fazermos um pouco mais do que hoje. E assim sucessivamente, até alcançarmos esta condição de amarmos além das fronteiras do nosso lar, amando, conforme ele diz aqui, aqueles que sofrem fome, aqueles que estão passando sede, aqueles que estão em nudez, amando os animais, as aves, as plantas, o sol, o ar, e assim sucessivamente, amando toda a natureza conforme o exemplo de Jesus, conforme o exemplo de Francisco de Assis, de Irmã Clara, que ele cita aqui neste capítulo. E aí Miramês segue dizendo, a doutrina espírita, revivendo Jesus, não pede sacrifícios que não se possa fazer. Conforme havíamos dito anteriormente, do quase impossível para boa parte de nós. Então aqui ele diz que a doutrina espírita, revivendo Jesus, não pede sacrifícios que não se possa fazer, mas ensina que se tenha boa vontade. A doutrina espírita, assim como Jesus nos ensinou, a doutrina espírita também nos ensina, repetindo Jesus, que tenhamos boa vontade, que tenhamos a boa vontade onde nós formos chamados para viver, que vivamos com mais gratidão aos que nos cercam, com mais carinho para com aqueles que nos deram a oportunidade de reencarnar, para com os nossos parentes e amigos, porque se a vida continua, o nosso amor deve continuar nos dando paz de consciência e prometendo felicidade onde quer que estejamos. Porque hoje nós não temos dúvida quanto à imortalidade da alma, quanto à continuidade da vida, quanto à reencarnação, quanto os reencontros que estamos fazendo nesta existência, bem como os reencontros que acontecerão em tantas outras existências. Então é preciso que comecemos verdadeiramente a amar, porque reencontrar uma criatura amada, com certeza será muito melhor, será bem melhor, será assim sem comparação do que encontrarmos uma pessoa não amada, uma pessoa que odiamos ou que ela nos odeia. E aí Miramês segue dizendo, para encerrar estas reflexões, não há união particular e fatal, conforme os espíritos amigos responderam a Kardec, ou seja, você não está fatalmente predestinado ou predestinada, desde quando você foi criado ou criada por Deus, a se unir com a determinada criatura. Os fatos, as circunstâncias, as necessidades é que nos levam a isto, para nos reconciliarmos, para acertos de contas. A lei de causa e efeito, ou a lei do karma, ou para nos auxiliarmos, porque você pode se unir, já aconteceu e com certeza irá acontecer outras vezes, você se unir com uma determinada criatura, no sentido matrimonial ou não, ou voltar junto com ela num agrupamento familiar ou próximo, e ter uma vida de relações mais próximas, por amor, porque você pediu
e a espiritualidade superior concordou e você voltou próximo desta criatura para auxiliá-la ou para ser auxiliado ou auxiliada. Então Miramês diz que não há união particular e fatal, conforme nos assevera isto o Livro dos Espíritos, porque Deus é Deus de amor. Porque se houvesse união particular e fatal, Deus não seria o Deus de amor, não seria o Deus da sabedoria, da inteligência suprema. Deus estaria castigando, ou poderia estar castigando, em fatalmente você ter que se unir, mesmo que você não quisesse, você ter que se unir a uma outra criatura. Mas Deus não faz isso porque Deus é amor. E os espíritos puros são livres, sem exigências e sem ciúmes, que possam levá-los à prisão dos sentimentos. A grandeza de Deus é bem maior do que se pensa. Ele, sendo a inteligência suprema, não iria nos pedir opinião antes de fazer as leis para o bem da criação universal. Unamo-nos no bem coletivo, sem apego, ligados pelo amor que universaliza todos os sentimentos, para que a paz de todos forme a paz de Deus e esteja em harmonia com esta paz de Deus em nossos corações para sempre. E aí Miramês encerra dizendo o seguinte: afirmando e reafirmando, e nos esclarecendo também que existem sim almas gêmeas, pois todas as almas são gêmeas pela força do amor de Deus. Então todos nós, em verdade, nesse sentido maior, todos nós somos almas gêmeas umas das outras, porque todos nós somos filhos do amor, todos nós somos filhos de Deus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação, e em breve voltaremos a nos reencontrar na condição de almas gêmeas que somos, filhos de Deus, filhos do seu amor, para continuarmos nesta busca pelo conhecimento da verdade e nos libertarmos assim, um dia, e que isso seja breve, das trevas da ignorância. A paz do Cristo esteja sempre conosco.